E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rede com Zé Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, o vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Essa história eu achei ela bem engraçada mesmo. Ela é mais, eu acho que é mais comédia assim, não tem... Eu não vou falar porque eu sou boca de sacola e vocês ficam aí reclamando nos comentários que eu fico dando spoiler, então eu não vou falar mais, tá? Gente, o porquê eu faço a introdução? Hoje teve um comentário no meu outro youtuber de uma moça reclamando da introdução. E a introdução é assim, eu faço por quê? Porque mudou as diretrizes de comunidade do YouTube. Eu não faço porque eu quero, eu não tô aparecendo aqui conversando com vocês porque eu quero, até porque eu não sou blogueira. Eu também tô aprendendo a forma de falar com vocês, porque eu sinceramente eu não gosto de conversar muito, eu não tenho muitas pessoas com quem conversar. Eu só tenho um círculo muito pequeno de 3 amigas fiéis e o resto de colegas que eu troco um oi aqui e ali se eu ver na rua, pra vocês terem ideia. Então é muito difícil pra mim estar falando aqui na tela do celular, conversando com milhares de pessoas que eu nunca ouvi falar. Eu, sinceramente, eu não gosto muito, eu não gosto, na verdade, não é que eu não gosto muito, eu não gosto de ser grossa com ninguém, mas tem algumas pessoas que eu acho que merecem serem que eu seja grossa, mas tem um porém. Eu não consigo. Por quê? Porque eu sinto que na frente Deus vai me castigar. Eu sou muito assim de, eu não vou fazer isso, por quê? Porque Deus vai me castigar. Eu já recebi um castigo grande de Deus e eu acredito também que eu nem não mereci esse castigo e ele também não tem o porquê de me falar, mesmo eu orando toda noite, perguntando o porquê de comigo, Deus, por que aconteceu isso comigo. Eu tenho certeza que, absoluta certeza, gente, que Deus não tem a obrigação de me responder. Então, às vezes eu quero responder, eu quero ser grossa com certas pessoas, mas eu não consigo, porque eu penso no castigo de Deus. Então, a única coisa que eu tô fazendo agora é respondendo um pouquinho aqui e ali, não chegando ao ponto de ser grosseira, e apenas silenciando o comentário da pessoa aqui no YouTube. Eu silenciando, o que é que vai acontecer se você for esse tipo de pessoa? Você vai comentar, mas não vai aparecer pra ninguém, só você vai conseguir ver. E vai chegar uma hora também, de tanto eu silenciar você, que você não vai conseguir comentar aqui no meu canal. Se você não gostou da história, tá tudo certo, gente. Vocês não têm obrigação de gostar da história. Tem histórias que vocês vão amar, tipo essas que eu postei na semana, teve muita gente que gostou. E tem histórias que vocês vão odiar. E tá tudo certo, todo mundo tem seu direito de opinião. Mas eu peço que, caso você não goste da história, você não fique comentando grosseria, baboseira, porque eu fico magoada em ler. E eu acredito que também ninguém mereça ficar lendo esses tipos de coisa na internet. Porque você nem sabe como é que tá o psicológico da pessoa, sabe? Então, não comenta se você não gostou. Se você não gosta do canal, também não comenta. Se você não gosta da minha pessoa, por favor, não venha no meu canal. Eu peço encarecidamente que você não faça esse tipo de coisa aqui. Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado por Deus. Eu nem gosto de ficar falando essas coisas pra vocês, porque eu acho que é chato eu ter que ficar reclamando aqui, mas eu nunca reclamo, então eu tenho que, pelo menos uma vez, tentar pedir pra que, caso vocês forem fazer esse tipo de coisa, por favor, não façam no meu perfil, no meu canal. Eu sei que é público e todo mundo tem direito de comentar, mas, gente, vamos colocar um pouquinho da mãozinha na consciência. Se fosse você gostaria? Se fosse um parente seu, uma irmã, um pai, pipipi, paparoró, você gostaria de que a pessoa ficasse vendo essas coisas, ficasse lendo? Não, né, gente? Então, por favor, vamos ter um pouquinho de empatia com essa mãe aqui trabalhadora que só quer ganhar seu dinheirinho para poder sustentar seus filhos. E um beijão grande no coração. E amanhã não teremos história. Por quê? Porque amanhã eu tiro o domingo para poder ler textos, tá bom?
Vamos reprisar aí, vamos colocar as histórias aí nas playlists para vocês poderem matar a saudade, tá? Tchau! Sempre fui uma pessoa exibida, determinada a ser a número 1. Quando as pessoas me olhavam com aquela admiração reservada aos melhores alunos, eu sentia uma onda de satisfação tão intensa que chegava a arrepiar meu couro cabeludo. Até o ensino médio, é claro. Foi aí que me tornei a eterna segunda colocada. Mais tarde, o aluno que ficava em primeiro lugar começou a namorar a garota que ficava em terceiro. Quando mais um resultado de prova foi divulgado, ouvi alguém rir antes de comentar. Por que a Estelle está sempre presa entre aquele casal igual uma terceira roda? Ao passar por uma sala vazia, ouvi o primeiro colocado dando aula particular para a namorada. Amor, se você fizer só mais alguns pontos na próxima prova, nossos nomes vão ficar lado a lado. Aquilo foi o limite. Alguma coisa dentro de mim simplesmente se quebrou. Então vocês querem tanto assim ver os nomes lado a lado? Tudo bem. Eu mesma vou ficar em primeiro lugar e realizar esse desejo para vocês. Sou competitiva desde que consigo me lembrar. Fui a criança mais rápida da turma a dominar a aritmética básica. Os professores me elogiavam, e meus colegas me invejavam. Foi naquele momento que o rumo da minha vida foi definido. E conforme crescia, minha vaidade só aumentava. Antes do ensino médio, eu praticamente tinha a garantia de ficar em primeiro lugar em todas as provas. Toda vez que aqueles olhares admirados pousavam sobre mim, eu sentia aquela mesma emoção eletrizante. A satisfação de se exibir era superficial, mas irresistível. Fiquei em primeiro lugar no exame de admissão do ensino médio, e fui aceita na Fairhaven High. Era o tipo de escola de elite que levava a competição acadêmica ao extremo. Tínhamos provas mensais, e o ranking completo era publicado para todos verem. E foi lá que conheci Caleb Whitmore. Durante 2 anos inteiros, do primeiro ao segundo ano, eu nunca consegui ficar em primeiro lugar, nem uma única vez. Para alguém que amava ser o centro das atenções como eu, ser empurrada para o segundo lugar parecia uma humilhação pessoal. Toda vez, os professores tentavam me consolar. Estelle, você já é excelente. Só teve um pouco de azar. Da próxima vez, tenha mais cuidado. Mas, nos bastidores, eu ouvia o que diziam sobre outra pessoa. O Caleb é diferente. A forma como ele resolve os problemas é muito madura. Ouvi dizer que ele treinava para competições. Meus colegas vinham pedir ajuda para estudar e depois me esfaqueavam no coração com um sorriso no rosto. Estelle, ficar sempre em segundo lugar ainda é incrível, sabia? Você é a única da nossa série capaz de competir com o Caleb. Por fora, eu apenas sorria, calma e elegante. O que posso fazer? Ele simplesmente é melhor. Mas por dentro, eu estava furiosa. No momento em que os outros saíram da sala, Jenna se inclinou na minha direção com aquele olhar típico de quem tinha uma fofoca enorme para contar. Estelle, tenho uma fofoca para você. Mantive os olhos na prova, mas me inclinei discretamente. O Caleb está namorando alguém. Adivinha quem? Por que eu me importaria com isso? Mesmo assim, levantei os olhos. Quem? Olivia, Jenna sussurrou. Quem? Ainda estava confusa. Jenna revirou os olhos. Meu Deus, Estelle! Qualquer pessoa que tire nota menor que a sua simplesmente deixa de existir para você, né? Ela ficou bem abaixo de você e do Caleb na última prova mensal. Foi com Jenna que consegui juntar as peças. Caleb e Olivia eram da sala ao lado. No semestre passado, Olivia mal ficava entre os 20 primeiros colocados, mas neste semestre começou a subir rapidamente no ranking. Subir 200 posições não era tão difícil, mas sair do top 10 e alcançar o topo, isso já era outra história. Ouvi dizer que eles estudaram juntos depois da aula desde o semestre passado, disse Jenna. O aluno número 1 dando aulas particulares para ela. Não é surpresa ela ter melhorado tão rápido. É praticamente um treinador olímpico. Então finalmente me lembrei de quem Olivia era. Na verdade, Jenna estava errada sobre uma coisa. Eu sempre prestava atenção nas pessoas ao meu redor depois de cada prova. Olivia tinha cabelos longos e pretos brilhantes, olhos grandes e redondos e cílios naturalmente curvados. Ela era bonita. Você realmente não sente nada sobre isso? Jenna me cutucou e sussurrou. Os professores perceberam faz tempo, sabia? Eles só fingem que não veem porque é o Caleb. A escola proibia relacionamentos de forma rígida, mas quando se tratava do primeiro e do terceiro lugares, o namoro deles consistia em resolver listas de exercícios juntos. O que exatamente os professores poderiam dizer? Nada, respondi com um sorriso. Por que eu me importaria? Continuem namorando à vontade. Quanto mais cedo os dois afundarem, melhor. O pensamento atravessou minha mente de forma cruel. Quando o resultado da última prova mensal, antes do fim do segundo ano, foi divulgado, uma multidão se reuniu em volta do quadro de classificação. Fiquei perto do fundo, mas ainda conseguia ver tudo claramente. Segundo lugar. De novo. Fiquei tão irritada que quando cheguei em casa, consegui devorar um prato inteiro de comida. E antes mesmo de me acalmar, ouvi alguém comentar na frente de todos. Por que a Estelle está sempre presa entre aquele casal, fazendo papel de terceira roda? Sinceramente, nossa série teve azar este ano. O primeiro e o segundo lugar nunca mudam. Mas a Olivia talvez ultrapasse a Estelle da próxima vez. Ela ficou só 6 pontos atrás agora. E aquilo ainda não foi o pior. Depois da aula, percebi que tinha esquecido a chave de casa e voltei para buscá-la. Ao passar pela sala ao lado, vi Caleb explicando uma questão para Olivia. Os dois eram os únicos que ainda estavam ali. Sentavam perto da janela. A voz dele saiu suave. Amor, se você fizer só mais alguns pontos da próxima vez, nossos nomes vão ficar lado a lado. Já era ruim o bastante ficar presa no segundo lugar. Mas o pior era descobrir que, em vez de torcerem para eu finalmente superar Caleb,
As pessoas estavam torcendo para outra garota me tirar até mesmo da segunda posição. Sorri, mas não havia humor nenhum naquilo. Algo dentro de mim escureceu. Então, o casal feliz queria tanto assim ver os nomes lado a lado? Tudo bem, eu mesma vou ficar em primeiro lugar e realizar esse desejo para vocês. No jantar, meus pais não ficaram nem um pouco surpresos por eu ter ficado em segundo lugar novamente. Como de costume, eles me elogiaram mesmo assim. O segundo lugar já é incrível. Nunca tivemos notas assim na escola. Não seja tão dura consigo mesma. Como eu não faria isso? Claro que eu precisava chegar em primeiro. Mas, no meu nível, contratar um tutor de alto nível não faria muita diferença. Nesse momento, ouvi o som de um carro entrando no quintal ao lado. Minha mãe comentou casualmente. O Silas voltou para as férias de verão. Quer que eu peça os materiais antigos de estudo dele? Silas Sheffield, 2 anos mais velho que eu. No ano passado, ele foi admitido por meio de competições acadêmicas e recebeu ofertas de várias universidades da Ivy League. Quando isso aconteceu, não só nossa escola, mas até o bairro inteiro colocou faixas em homenagem a ele. Por um tempo, ele foi o centro das atenções em todos os lugares. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai falou. O Silas estava focado nas competições. Os materiais dele talvez não sejam os mais adequados para a Estelle. No instante em que ele disse isso, algo clicou na minha cabeça. Levantei de repente. O que foi isso? Minha mãe se assustou. Sentei de novo, engoli minha segunda porção o mais rápido possível e coloquei o prato na pia. Vou pedir as anotações do Silas. O portão do quintal vizinho estava aberto, então entrei direto. Depois de cumprimentar o senhor e a senhora Sheffield no primeiro andar, subi as escadas sem hesitar. Silas estava relaxado no sofá, usando uma camiseta branca simples e jeans largos, mexendo no celular. As luzes estavam baixas, e o brilho da tela iluminava seu rosto, destacando seus traços marcantes. Para ser sincera, eu não gostava do Silas. Conheci ele pela primeira vez aos 10 anos, quando nossos pais trocavam dicas sobre educação, e imediatamente percebi que tipo de pessoa ele era. Reddit, contos e afins. Um exibido. E nenhum exibido gosta de alguém que pode superá-lo no próprio jogo. Anos depois, minha primeira impressão só se confirmou. Quando ele me viu, ergueu uma sobrancelha. Ora, se não é a pequena Estelle. Antes que ele pudesse terminar, me ajoelhei na frente dele. Silas praticamente saltou do sofá, chocado. Estelle, o que você está fazendo? Por que está ajoelhada? Olhei para ele com toda a seriedade do mundo. Silas, ouvi dizer que você está de férias de verão. Quero te contratar como meu professor particular. Ele rapidamente se abaixou para me levantar. Se quer contratar um tutor, é só contratar um. Por que está ajoelhada? Azar à parte, se meus pais virem isso, vão me matar. Para mostrar que estou falando sério, respondi piscando. Um joelho só pareceria estranho. Os 2 joelhos talvez demonstrem sinceridade. Silas, posso te contratar por 2 meses pagando o valor de mercado? Não fala assim. Isso soa estranho. Ah. Ele me levantou e me observou por alguns segundos. Eu achei que você fosse uma ótima aluna. Por que precisaria de mim como tutor? Hesitei por um momento, mas decidi ser honesta. Então você está dizendo que ficou presa em segundo lugar por 2 anos desde que entrou no ensino médio? Silas me olhou surpreso e depois fez um joinha. Isso é impressionante. Ele estava zombando de mim? Pelo que eu sabia, Silas sempre foi focado nas competições acadêmicas. Mas mesmo assim, sempre que fazia as provas normais da escola, ninguém conseguia tirar dele o primeiro lugar. Ele era bom em tudo. Não tinha matérias fracas. Então você veio pedir dicas para conseguir o primeiro lugar? Minhas orelhas queimaram de vergonha, mas assenti mesmo assim. Claro, só alguém no topo poderia entender outro igual. Silas soltou uma risada de repente. O fato de você ter vindo até aqui e até implorado, você realmente quer essa posição de número 1. Pessoas como nós odiavam pedir ajuda, e Silas certamente não precisava de dinheiro. Se eu não tivesse ido tão longe, por que ele aceitaria me dar aulas particulares? E, sinceramente, ser a eterna segunda colocada doía muito mais do que engolir meu orgulho. Então, você aceita? Olhei para ele cheia de esperança. Silas ainda tinha aquele sorriso casual no rosto, o mesmo que usava no ano passado, quando recebia ofertas da Ivy League como se aquilo não fosse nada. Meu Deus, como eu odiava ele. Traga suas provas mais recentes amanhã, vou dar uma olhada, disse Silas. Sem garantias, porém. O que significava que ele podia. Pessoas como nós sempre deixavam uma margem de manobra. No dia seguinte, levei minhas provas para ele. Não só a do último exame mensal, mas também as dos 2 anteriores. Ele folheou todos os meus erros. O primeiro comentário dele foi: bela caligrafia. Claro que era. Eu sabia desde criança o quanto uma boa caligrafia podia ser importante. Eu tinha praticado pilhas de cadernos em casa, tudo para que, quando alguém elogiasse minha escrita, eu pudesse dar de ombros e dizer: não é nada. E secretamente aproveitar. Você mal perde pontos como está, e é cuidadosa. Dá para perceber que em qualquer coisa que você tenha dominado, você quase sempre recebe nota máxima, disse Silas. Seu maior problema são as questões finais. O que ele não disse, eu entendi. Aquelas que eu não conseguia resolver. Caleb conseguia. Era aí que ele tinha vantagem. E você não pode focar só nas suas notas de exatas, Silas continuou. Você deveria tentar aumentar outras matérias em 5 a 8 pontos. Cada matéria conta. Lancei um olhar mortal para ele. Será que ele achava que eu não sabia disso? Literatura era uma coisa, mas aumentar minha nota em inglês em 5 a 8 pontos me colocaria perigosamente perto da pontuação perfeita. Ele fazia parecer tão fácil. Silas observou minha expressão tensa e sorriu. Por que está me olhando assim?
Você me contratou para melhorar suas notas, não foi? Ou está duvidando das minhas habilidades? Deus, ele era tão convencido. Quando eu conseguiria ter esse tipo de arrogância sem esforço? Quando os pais dele descobriram que eu o contratei como tutor particular, ficaram muito felizes. Aparentemente, isso significava menos tempo para ele ficar viciado em videogames. Viciado em jogos, mas ainda assim um aluno de excelência sem nem tentar? Eu poderia ter chorado de ciúmes. Ele estava de férias de verão, mas eu não. Como estudante do ensino médio, eu só podia ir à casa do Sheffield nos fins de semana. Durante a semana, eu tirava fotos dos meus erros e mandava para ele, e ele revisava tudo comigo no fim de semana. A verdade é que, quando eu os enviava, geralmente já tinha encontrado as soluções sozinha. Num fim de semana, Silas perguntou: Você consegue resolver esses problemas agora? Assenti. Sim. Ele tirou uma folha de papel com alguns problemas que havia escrito à mão. Experimente esses. Sua caligrafia era afiada e elegante, perfeitamente equilibrada, do tipo que fazia jus ao ditado: a caligrafia reflete o escritor. Isso me lembrou de algo de anos atrás. A oficina de caligrafia para a qual minha mãe me inscreveu foi recomendada pelos pais dele. Os problemas na página eram desconhecidos, mas claramente eram do mesmo tipo das perguntas finais com as quais tive dificuldade. Trabalhei nos 2 primeiros aplicando o que eu conhecia. O terceiro me atrasou. Enchi a página com rabiscos, mas acabei conseguindo uma resposta. O último consumiu 2 páginas inteiras de papel de rascunho. Todo o ângulo que tentei levava a um beco sem saída. Finalmente, coloquei minha caneta no chão e olhei para ele. Estou presa. Silas sorriu. Não se preocupe com isso. Esse é basicamente nível de competição. É normal que você não consiga resolver. Fiquei olhando para aquele problema, como se pudesse forçá-lo a revelar seus segredos. Silas riu ao meu lado. Tudo bem, que tal você me deixar realmente mostrar como se faz? Seus dedos longos e bem definidos seguravam a caneta enquanto ele circulava 2 pontos-chave na pergunta. A voz dele estava próxima, baixa, enquanto explicava, inclinando-se levemente em minha direção. A confusão na minha cabeça se desfez quase instantaneamente com apenas algumas palavras dele. Você provavelmente não verá esse tipo de problema em uma prova. Pense nisso como um exercício mental. Enquanto falava, ele voltou à pergunta anterior. Minha resposta estava correta, eu disse, sem entender por que ele ainda estava perdendo tempo com aquilo. Silas sorriu. Se todos conseguem resolver o mesmo problema final, como você prova que está um nível acima? Pensei sobre isso. Os passos. Uma solução mais limpa e elegante vence, ele perguntou. E daí? Franzi a testa, incerta. Pense bem, Stele. Problema difícil. Todo mundo sabe uma forma de resolver isso. Mas você? Você tem 2, ou mais. Ele marcou minha solução e escreveu Método 2 embaixo. E entendi instantaneamente. Meus olhos brilharam ao olhar para ele. Isso era genial. Totalmente exagerado. Eu adorei. Logo depois disso, Silas me mostrou mais 5 maneiras de resolver o mesmo problema. 2 delas eram conceitos geralmente ensinados no nível universitário. Mas depois que ele explicou, entendi cada uma delas. Eu estava morrendo de inveja. Em julho, eu também estava de férias de verão. Quando os resultados das provas finais saíram, eu estava na Sheffield House resolvendo problemas. Conferi o ranking, ainda em segundo. Silas olhou para a tela. Os resultados saíram? Eu dei um fraco, Nada mal. Desta vez, apenas 5 pontos atrás do primeiro lugar. Você está diminuindo a diferença. Na escola, ninguém acreditava que eu conseguiria vencer o Caleb. O principal motivo era que ele sempre me superava por mais de 10 pontos. Na superfície, eu agia calma e distante. Na verdade, eu estava rangendo os dentes até virar pó. As palavras de Silas não me confortaram nem um pouco, até que ele me entregou um caderno. Aqui está um plano de estudos que fiz com base na sua avaliação inicial. Foque nisso durante o verão. Você pode se preocupar em competir no próximo semestre. Quem falou em competir? Silas assentiu, sem nem tentar esconder o sarcasmo. Certo. Certo. Você não está competindo. Mas vamos lá. Todo mundo diz que um mau soldado sonha em ser general. E um aluno ruim sonha em ser o melhor da turma. Quando algo continua escapando pelos seus dedos, aquilo se infiltra no seu coração e vira uma obsessão. Naquele verão, eu aparecia na Sheffield House no horário combinado todos os dias e estudava até perder a noção do tempo. Claro, até Silas tinha dias de folga. Naqueles dias, eu ficava em casa fazendo uma quantidade absurda de exercícios. Às vezes, colegas me convidavam para sair e eu ia. Quando o assunto de tutoria surgiu, sorri levemente. Eu? Não me inscrevi em nada. Só tenho maratonado séries e jogado. A parte das séries era verdade. Eu assistia aqueles vídeos resumo de 10 minutos em velocidade tripla. E os jogos? Também era verdade. Silas continuava falando sobre equilíbrio entre vida pessoal e estudos, e me arrastava para algumas partidas. Como eu esperava, as reações deles foram imediatas. Estelle, por que você precisaria de tutoria? Se eu fosse você, já estaria arrumando as malas para a faculdade. Claro! Alunos bons fazem o que quiserem. Minha mãe acabou de contratar um tutor top para sessões particulares. Esquece assistir séries, eu mal tenho energia para respirar. Que jogo você está jogando, Estelle? Eu disse o nome do jogo, e a outra pessoa se animou. Não acredito, eu também. Vamos jogar juntas qualquer dia. Claro, respondi sorrindo. Droga. Agora eu também precisava encontrar tempo para treinar minhas habilidades no jogo. A tutoria do Silas não se parecia em nada com os tutores particulares com quem eu trabalhei antes. E ele foi honesto sobre isso. Construir uma base sólida é importante, mas, se é só nisso que você se concentra, isso não vai te levar a lugar nenhum. Os tipos de problemas que estou te passando?
Talvez você não veja nenhum deles durante todo o último ano. O objetivo é expandir seu pensamento. Ele não dava aulas particulares apenas de matérias de exatas. Eu estudava na sala de estar do segundo andar da Sheffield House, usando a escrivaninha do Silas, que havia sido trazida do escritório dele. Durante o dia, os pais dele estavam trabalhando, então geralmente éramos só nós dois em casa, junto com a governanta que vinha cozinhar. De vez em quando, Silas se inclinava e perguntava, com a voz cheia de tentação: Estelle, quer pedir alguma besteira para comer? Eu tinha uma forte suspeita de que boa parte das taxas de tutoria que minha mãe pagava para ele acabava nos nossos estômagos. Quando eu resolvia os problemas, ele ficava relaxado atrás de mim, mexendo no celular. Quando terminava, eu me virava para ele conferir meu trabalho. Reddit contos e afins. Uma vez, me virei e o encontrei desmaiado no sofá. Agachei ao lado dele e vi de perto sua pele impecável, o nariz afiado e os cílios grossos. Ciúmes? Ah, aquilo era tão natural quanto respirar. Depois de esperar 10 minutos sem sinal de que ele acordaria, estendi a mão e cutuquei o braço dele. Silas se mexeu e piscou sonolento para mim, ainda agachada ao lado dele. Demorou alguns segundos para ele processar a situação. Terminou? Ele se sentou e esfregou a ponte do nariz. Desculpa, fiquei acordado jogando até as 4 da manhã. Estou um pouco cansado. Então ele foi até a mesa, pegou meu papel de rascunho e avaliou tudo de uma vez, dizendo o que estava certo ou errado quase instantaneamente. Eu fiquei encarando ele. Ele tinha ficado acordado até as 4 jogando, e ainda assim, levantou na manhã seguinte para me dar aulas particulares. De onde ele tirava esse tipo de energia? Eu estava morrendo de inveja. Foi assim que passei o verão inteiro aprendendo com Silas. A ideia de ficar em primeiro lugar me levou ao ponto de esquecer de comer e dormir. Revisei provas antigas de anos anteriores. Se não fosse uma questão de redação, eu arrancava cada ponto possível dela. Quando percebi, as aulas tinham recomeçado. Minha escola começou um pouco antes da dele. Antes de eu voltar, ele me entregou outro plano de estudos. Seus professores precisam pensar na turma inteira. Esse plano foi feito sob medida para você. E esses aqui? Escolhi esses cadernos de exercícios para você na livraria. Se tiver qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Tenho que admitir que Silas era um tutor dedicado. Ele cobrava por hora, mas frequentemente passava do horário e nunca pedia pagamento extra para minha mãe. No último ano não houve reorganização das turmas, então fiquei cercada de rostos conhecidos, mas a atmosfera na sala de aula estava visivelmente mais tensa. Todos os professores repetiam os mesmos discursos motivacionais. Eles diziam coisas como: ainda não acabou, qualquer um pode surpreender todo mundo vindo de trás. Eu já tinha ouvido frases assim mais vezes do que conseguia contar. Então veio o primeiro exame mensal do último ano. Em todas as matérias eu estava completamente concentrada. Depois de terminar, revisei cuidadosamente cada resposta. Contratar Silas definitivamente tinha valido a pena. Eu conseguia sentir meu raciocínio ficando mais claro enquanto resolvia os problemas. No dia em que o ranking foi divulgado, reprimi a ansiedade que fervilhava dentro de mim e passei casualmente pelo quadro. Meu olhar subiu lentamente até o primeiro nome. Estelle Harper. Primeiro lugar. Meu primeiro número 1 em todo o ensino médio. Os cantos dos meus lábios se ergueram levemente enquanto eu desviava o olhar para o segundo nome. Não era Caleb. Passei os olhos até a 10ª posição. Ainda nada. Algo estava errado. Vozes vinham da multidão em frente ao painel. O que aconteceu dessa vez? Na verdade, Estelle ficou em primeiro. Onde está o Caleb? Ele teve febre alta no dia da prova, faltou ao exame. Ah, isso explica. Sinceramente, de que outra forma o primeiro lugar iria parar nas mãos da Estelle? O sorriso nos meus lábios congelou completamente. Antes da divulgação do ranking, eu já tinha imaginado todos os cenários possíveis. O pior deles? Continuar em segundo lugar. Nunca, nenhuma vez imaginei isso. Caleb perdeu a prova. O que significava que, aos olhos de todo mundo, ele simplesmente tinha me entregado o primeiro lugar. Fiquei furiosa. De volta à sala de aula, os colegas com quem eu tinha mais intimidade vieram me parabenizar por ter ficado em primeiro. Na superfície, eu sorria educadamente e agradecia. Mas, no momento em que conseguia ficar sozinha, mergulhava em um humor completamente sombrio. Naquela noite, pouco antes de dormir, Silas me ligou por vídeo de repente. Hesitei por um instante, então atendi. Do outro lado da tela, ele estava no dormitório, sentado à mesa, usando fones de ouvido. O que foi? Murmurei, ainda emburrada. Ele sorriu, claramente se divertindo. Sua mãe disse que você ficou em primeiro nas provas mensais, mas está aí deprimida. Ela mandou eu te animar. Então por que essa cara tão abatida, melhor aluna? Apertei os lábios e não disse nada. Mas Silas tinha paciência de sobra e, no fim, acabei desabafando. Depois de ouvir tudo, ele ficou em silêncio por um instante. Então disse em tom cúmplice: não é à toa que seus olhos estão tão vermelhos. Meus olhos não estão vermelhos. Lancei um olhar fulminante para ele. Ele riu de novo. Estelle, eu conferi. Você está quase 20 pontos à frente do segundo lugar. Isso significa que você realmente melhorou. As pessoas dizem que eu não ganhei de verdade. Respondi, ainda desanimada. Eu podia até ser exibida, mas toda vez que me exibia, era porque tinha habilidade de verdade para sustentar aquilo. Mesmo que ele tivesse feito a prova e você ainda tivesse ficado em primeiro, as pessoas continuariam dizendo que foi sorte, disse Silas, falando como alguém que entendia perfeitamente disso. Ele perdeu uma prova, mas não vai perder as próximas 2 ou 3, e seu objetivo não é ficar em primeiro só uma vez. Dê tempo ao tempo. Continue provando seu valor de novo e de novo. Essas dúvidas vão desaparecer. As palavras dele me acalmaram um pouco. Eu sabia que ele estava certo.
Eu vinha lutando essa batalha de rankings há 2 anos e tinha acabado me encurralando mentalmente. Está melhor agora? Se estiver, vá dormir. Você é jovem demais para carregar tudo isso na cabeça. A ligação terminou. Respirei fundo, me deitei e tentei dormir. 10 minutos depois, levantei de novo, sentei na minha mesa e resolvi metade de uma prova antes de finalmente adormecer em paz. No dia seguinte, na escola, voltei imediatamente à minha persona serena e despreocupada de aluna exemplar. Minha professora responsável até me chamou para uma conversa rápida. Estelle, você realmente encontrou seu ritmo neste semestre, mas não se pressione tanto. Se tiver qualquer problema, escola, vida, qualquer coisa, minha porta está sempre aberta. Eu sabia que os professores também achavam que meu primeiro lugar daquela vez não tinha sido totalmente merecido, mas como Silas disse, ainda havia um longo caminho pela frente. O tempo mostraria tudo. Depois da prova mensal, o próximo grande exame era a prova padronizada da cidade. Caleb já tinha voltado para a sala ao lado. Pouco antes da prova, ouvi um grupo de garotos da turma dele enquanto passavam pelo corredor. Não esquece de recuperar seu trono dessa vez, cara. O primeiro lugar é seu. Um exame padronizado em toda a cidade significava que a competição não era mais só dentro da Fairhaven High School. Desta vez, a prova foi brutal. Matemática e física estavam especialmente difíceis, e até a sessão de inglês incluía palavras que você raramente via no ensino médio. Quase todos saíram das salas de prova suspirando. Claro, eu percebia o quão difícil tinha sido, e isso provava que contratar Silas durante o verão tinha sido a decisão certa. Depois das provas, os professores começaram a corrigir os exames. Por causa da dificuldade, uma única aula não era nem de longe suficiente para revisar tudo. Quando a professora de matemática finalmente chegou à última questão, cerca de metade da correção já estava concluída. É completamente normal se vocês não conseguiram resolver essa, disse a professora. Até acertar a primeira parte já é impressionante. Pelo que eu vi, os professores responsáveis pela correção tiveram bastante dificuldade com ela. Até agora, menos de 5 alunos acertaram completamente. Temos algum deles nesta sala? O silêncio tomou conta da sala. Devagar, levantei a mão. A professora de matemática assentiu, satisfeita. Parece que, entre as duas turmas, apenas Estelle e Caleb, da sala ao lado, conseguiram resolver perfeitamente. Estelle, venha até a frente e explique sua solução. Sob o olhar de todos, caminhei até o quadro e expus claramente cada etapa do meu raciocínio. Quando terminei de escrever a resposta final, parei e olhei para a professora. Na verdade, existe outro método. Um mais elegante. A professora pareceu um pouco surpresa. Pode mostrar. Então comecei a explicar minha segunda abordagem. Dessa vez, mais alunos pareceram entender de repente. E quando a professora olhou para mim, havia um toque de admiração nos olhos dela. Eu não me importava se as pessoas me chamavam de exibida pelas costas. Se alguém achava que eu estava me exibindo, significava que eu tinha conseguido. E aquilo era maravilhoso. Antes da divulgação dos resultados completos, eu já tinha estimado minha nota com base nos gabaritos preliminares. Quanto à classificação, isso dependia do desempenho dos outros alunos. No dia em que o ranking saiu, não corri para conferir. Parecer ansiosa demais estaria abaixo da minha dignidade. Durante o intervalo, todos correram para ver a classificação recém-publicada. Eu apenas permaneci sentada, calma como sempre, resolvendo o livro de exercícios que Silas tinha me dado. Minha colega de mesa voltou correndo, os olhos brilhando. Estelle, você ficou em primeiro. Ela não foi a única. Outros vieram me parabenizar também. Não acredito, Estelle, você é absurda. Você venceu o Caleb por 2 pontos. Com uma prova tão difícil, você ainda conseguiu essa nota? Isso é surreal. Isso é tão satisfatório. Da última vez que você ficou em primeiro, o pessoal da outra turma disse que só aconteceu porque o Caleb perdeu a prova. Quero ver o que vão dizer agora. Eu me dava bem com meus colegas. Em parte por causa das minhas notas, e em parte porque eu sempre estava disposta a ajudar os outros com dúvidas. Agora, olhando para colegas que estavam genuinamente felizes por mim, mantive minha calma habitual. Sorri levemente e disse: foi sorte, eu acho. Depois da aula, passei pela tabela de classificação. Quando vi os nomes do casal da casa ao lado sentados um abaixo do outro, logo abaixo do meu, um estranho sorriso se espalhou pelo meu rosto. Finalmente realizei o desejo deles. Quando cheguei em casa, me joguei na cama, me enrolei no cobertor e mergulhei em pura felicidade. Meu Deus! Era incrível. Ficar em primeiro lugar era tudo. Quando voltei para a escola, ainda era a mesma aluna trabalhadora e despreocupada de sempre. Eu encontrava pessoas da sala ao lado no corredor de vez em quando, Caleb entre elas. Nós nos conhecíamos, é claro. Só não éramos próximos. Éramos o tipo de conhecidos que trocavam no máximo um aceno. Nos últimos 2 anos, ele provavelmente nunca me levou realmente a sério. Afinal, eu sempre fiquei abaixo dele no ranking. Agora, porém, quando passávamos um pelo outro, eu conseguia sentir o olhar dele demorando em mim. Não era mais um olhar casual, mas o tipo de olhar que se lança a um rival de verdade. Naturalmente, contei ao Silas que tinha ficado em primeiro lugar. Ele me deu alguns elogios educados e depois pediu minhas provas. Como está o caderno que te dei? Já terminei a maior parte, respondi. Comprei um novo conjunto de exercícios. Vou levar para você neste fim de semana, respondeu Silas. Parei por um instante. As aulas não acabaram faz tempo? Entendi quando ele me deu livros de exercícios logo depois que terminamos as aulas. Mas agora, Silas riu. É minha primeira vez como tutor. Só queria te oferecer um serviço premium de pós-atendimento. Um dia, eu dominaria esse tipo de arrogância natural. Apenas algumas provas por semestre realmente contavam para o ranking geral. Depois do exame da cidade, veio outro exame mensal. Eu não fiquei em primeiro lugar. Perdi por 1 ponto. Ainda assim, estava melhor do que antes, mas fui para casa e passei a noite inteira emburrada.
As coisas estavam muito mais claras para mim agora, especialmente comparadas à forma como Caleb costumava monopolizar o primeiro lugar. O rótulo de eterna segunda colocada estava lentamente perdendo o controle sobre mim. Quando chegaram as provas finais, me esforcei até o limite. Revisei quase todas as questões 2 vezes. Nas perguntas mais difíceis, eu não descansava até resolvê-las de 2 maneiras diferentes e confirmar a mesma resposta. Então chegaram as férias de inverno. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Alguns dias depois do início das férias, foi meu 18º aniversário. Meus pais decoraram a casa, encomendaram um bolo e prepararam presentes para mim. No mesmo dia, o ranking final foi divulgado. Primeiro lugar. 5 pontos à frente do segundo colocado. Eu estava nas nuvens. Depois de me perguntarem o que eu achava, meus pais convidaram a família Sheffield para jantar. À mesa, aconteceu a habitual troca de elogios entre os pais. Eu já estava acostumada. Pelo canto do olho, percebi Silas comendo muito concentrado. Ótimo. Pelo menos a comida do meu pai não estava sendo desperdiçada. Depois do bolo, Silas disse que me levaria até o telhado para soltar fogos de artifício. Os fogos de artifício de que você está falando são estrelinhas? Perguntei, sem expressão. Ele sorriu. O que há de errado com estrelinhas? Você não acha bonito? Claro que eram bonitas, mas estava frio lá fora. Subir até o telhado para congelar ao vento segurando fogos de artifício parecia ridículo. Silas acendeu uma estrelinha e colocou na minha mão. Faça outro pedido, disse ele. O dia ainda não acabou. Qualquer desejo que você tenha, pode pedir. As faíscas brilhantes cintilavam na minha mão. Fechei os olhos e, com toda a sinceridade do meu coração, fiz meu pedido. Meu desejo de aniversário de 18 anos. Um clique agudo soou, seguido por um clarão de luz. Abri os olhos e vi Silas segurando uma câmera. Ele tinha acabado de tirar uma foto minha. O que você pediu? Perguntou. A estrelinha ainda queimava na minha mão. Encontrei o olhar dele, sem perceber que meus olhos provavelmente brilhavam sob aquela luz. Quero ficar entre os melhores do país. Esse era o meu desejo. Ousado. Ambicioso. A estrelinha continuava queimando na minha mão. Silas sorriu, e os olhos dele brilhavam da mesma forma. Certo, venha aqui durante as férias de inverno. Vou continuar te dando aulas. Olhei surpresa para ele. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele acrescentou. Sem cobrança. Depois de uma breve hesitação, perguntei. Se você tem tempo livre, não deveria estar procurando um estágio? Silas ergueu uma sobrancelha. Eu não te disse? Estou em um programa acelerado de doutorado. Ainda falta muito para eu me formar. Meu Deus, ele era tão convencido. E eu sentia uma inveja absurda disso. Eu já estava prestes a descer as escadas quando Silas tirou a câmera do próprio pescoço e, sem aviso, colocou-a no meu. O peso repentino me fez parar. Esse é o seu presente de aniversário, disse ele. Espero que você seja uma adulta feliz. Foi aí que finalmente olhei direito para a câmera. No momento em que reconheci o modelo, minhas mãos ficaram suadas. Silas, isso é demais. Eu não posso aceitar. Eu sabia exatamente por que ele tinha me dado aquilo. Eu já tinha mencionado mais de uma vez enquanto estudava na Sheffield House durante o verão que queria comprar uma câmera depois da formatura e simplesmente sair viajando. Esse era um dos modelos que eu estava considerando, uma das minhas principais opções. Não gostou? Ele perguntou. Passei os dedos pela câmera e olhei para a foto que ele tinha acabado de tirar. Parecia muito boa. Não é isso, respondi, hesitante. Então qual é o problema? Eu já comprei. Quase fiquei cego escolhendo isso. Você não vai recusar um presente dado de coração, vai? Silas abaixou um pouco o olhar, sorrindo. O tom era casual, mas não dava para ignorar a culpa implícita nas palavras dele. Mesmo assim, insisti. Então eu te pago por ela. Não preciso do seu dinheiro. Que tal você simplesmente ficar em primeiro lugar mais algumas vezes? Me dê algo de que eu possa me orgulhar como seu tutor. No fim, fiquei com a câmera. Quando cheguei em casa, saí fotografando cada canto antes de finalmente guardá-la, ainda sem conseguir me sentir totalmente satisfeita. Agora não era hora de me distrair. Durante todo o recesso de inverno, eu não parei nem um instante. Além de ir até a casa ao lado para tirar dúvidas com Silas, eu também ficava acordada até tarde em casa, me forçando a resolver exercícios. Depois de um tempo, o cansaço finalmente me alcançou. Naquele dia, enquanto esperava Silas terminar de revisar meu trabalho, apoiei a cabeça sobre a mesa e fechei os olhos. Em algum momento, meus pensamentos ficaram confusos e comecei a sentir frio. Eu estava meio inconsciente. Achei que sentia alguém tocar meu rosto e minha testa enquanto dizia alguma coisa, mas não conseguia entender as palavras. Então algo foi pressionado contra minha boca, seguido por água. Quando acordei de novo, percebi que estava em outro lugar. Eu estava em casa, deitada na minha própria cama. Havia algo colado na minha testa. A porta se abriu e Silas entrou. Você acordou? Meu Deus, você me assustou. Eu não conseguia te acordar antes, e quando toquei sua testa, você estava queimando de febre. Ainda bem que eu tinha remédio em casa, disse ele. Depois acrescentou. Seus pais vão voltar tarde. Peguei a chave no seu bolso. Imaginei que você não gostaria de dormir na minha cama ou usar meu cobertor, então te carreguei de volta. Silas balançou a mão na frente do meu rosto. Você ainda me reconhece? Seu cérebro não fritou por causa da febre, né? Afastei a mão dele sem pensar. Ele apontou um termômetro para mim. Um instante depois, estalou a língua. Ainda está quente. Volte a dormir. Você precisa suar para melhorar. E pare de se torturar por causa das provas.
Você precisa aprender a equilibrar estudo e descanso. Ele me empurrou de volta para a cama e ajeitou o cobertor cuidadosamente ao meu redor. Adormeci de novo. Na próxima vez que acordei, minha mãe estava lá. Ela não parava de repetir como eu tive sorte por Silas ter cuidado de mim e dizia que precisávamos agradecer direito algum dia. A febre me obrigou a descansar por 2 dias inteiros antes que eu pudesse voltar a estudar. Logo depois, veio a comemoração da véspera de Ano Novo. Não fui incomodar Silas de novo e fiquei em casa resolvendo exercícios sozinha. Quando o Ano Novo passou, o último ano recomeçou. O tempo finalmente começou a ficar apertado. Naturalmente, eu precisava fazer cada segundo valer a pena. Depois do primeiro exame mensal, olhei para o nome no topo do ranking e me senti completamente satisfeita. Aquele lugar não estava mais fora de alcance. Numa noite, durante o horário de estudo, fui ao escritório entregar os materiais que havia reunido para a aula. Quando cheguei à porta, percebi que a maioria dos professores já tinha saído. Então ouvi uma voz familiar. Era minha professora de inglês, que também era a professora responsável pela turma ao lado. Caleb, você e Olivia estão namorando. Parei no meio do caminho, sem saber se devia entrar. Antes do último ano, Caleb era o indiscutível número 1 da série. A namorada dele também estava entre os melhores alunos, então mesmo que eles não escondessem exatamente o relacionamento, os professores em geral fingiam não perceber. Mas agora ele tinha caído para o segundo lugar mais de uma vez. Os professores claramente começaram a se preocupar. Talvez o relacionamento estivesse afetando as notas dele. A voz de Caleb veio de dentro da sala. Eu entendo sua preocupação. Olivia e eu estamos juntos porque nos admiramos. Fui eu quem tomou a iniciativa. Também sei que ainda somos estudantes do ensino médio, e nossa prioridade deve ser os estudos. Desde que começamos a namorar, não ultrapassamos nenhum limite. Olivia melhorou muito no último ano. Minhas notas não caíram, tenho certeza disso. Quanto ao ranking, acho injusto ignorar o esforço da Estelle. Foi ela quem conseguiu me superar. Foi por isso que ela ficou em primeiro, não porque eu tenha piorado. Pelo menos ele tinha coragem, pensei. Definitivamente não porque ele reconheceu minha melhora. Escolhi um momento que pareceu apropriado. Entrei, deixei os materiais e rapidamente me virei para ir embora. Atrás de mim, Caleb continuou. Se possível, prefiro que você não toque nesse assunto com a Olivia. Este é um momento crítico. Por favor, não faça nada que possa afetar a concentração dela. Não era assim que eu imaginava alguém sendo pego namorando. Ele não deveria simplesmente ficar em silêncio esperando os pais serem chamados? Ele admitiu tudo imediatamente. E ainda pediu para a professora não envolver a outra pessoa. Que ousadia. Pena que eu não tinha ninguém para namorar. Se eu conseguisse conduzir meu parceiro desde a adolescência até o topo da elite acadêmica, eu faria questão de exibir isso para todo mundo. Era assim que nós, exibidos, funcionávamos. Não contei esse episódio para ninguém. Naquela fase, nada era mais importante do que minhas provas. No dia da assembleia, antes do exame, recebemos mais uma rodada completa de discursos motivacionais. As estações mudaram do inverno frio para a primavera agradável, e depois para o calor do verão, num piscar de olhos. Durante as principais provas do segundo semestre do último ano, consegui ficar em primeiro lugar quase todas as vezes. As vozes dizendo que eu só tinha dado sorte foram desaparecendo aos poucos. E as pessoas começaram a me chamar de algo novo. Estelle, a As. Antes de entrar no centro de provas do vestibular, vários colegas até correram para apertar minha mão, esperando pegar um pouco da minha sorte. Mas quando tudo finalmente acabou, um vazio estranho tomou conta de mim. Durante todos aqueles anos, eu nunca tinha me permitido relaxar. Agora que tudo tinha terminado, eu só sentia vazio. Fiquei em casa dormindo por alguns dias, e depois peguei o dinheiro de viagem que minha mãe me deu para viajar com meus colegas. Claro que levei a câmera que Silas tinha me dado. Minhas redes sociais ficaram cheias de fotos da viagem. Além das curtidas de amigos e familiares, havia também as curtidas do Silas. Ele até deixou um emoji de joinha nos comentários, igualzinho à avó de alguém de 60 anos. Depois da viagem, já estava quase na hora de os resultados serem divulgados. Meu coração voltou a ficar inquieto. No dia em que os resultados saíram, fiquei calma. Nenhum sinal visível de pânico ou nervosismo. Afinal, o resultado já estava decidido no momento em que coloquei a caneta no chão. Mas, quando finalmente me sentei em frente ao computador e abri a página dos resultados, naquele instante meu coração simplesmente disparou. Quem dizia que não estava nervosa estava mentindo. No segundo em que o sistema abriu, atualizei a página e cliquei de novo. E então ela simplesmente carregava. Para sempre. Como se o universo estivesse me atrapalhando de propósito, prolongando tudo justamente quando eu já estava no limite. Mensagens inundavam o grupo da turma. Algumas pessoas já tinham recebido seus resultados. Finalmente, a página carregou. A seção da minha nota estava completamente em branco. Só aparecia acesso restrito. Nesse momento, minha professora responsável me mandou uma mensagem perguntando como eu tinha ido. Enviei uma captura de tela para ela. Imaginei que a escola descobriria minha nota real e minha classificação de qualquer forma. Pouco tempo depois, meu celular começou a ser inundado por ligações dos escritórios de admissão. Até os celulares dos meus pais, que ainda estavam trabalhando, começaram a tocar sem parar. Quando meu pai chegou em casa, estava sorrindo de orelha a orelha. Quando a ligação chegou, eu estava com as mãos ocupadas. Então, um colega colocou no viva voz. O escritório inteiro ouviu. Estelle ficou entre os melhores do país. A notícia veio diretamente de um representante de admissões. Claramente, meu pai já tinha experimentado a alegria de se exibir. A emoção de finalmente alcançar meu objetivo me deixou nas nuvens. Nem consegui dormir naquela noite. Na manhã seguinte, apareceu uma visita. Silas. Silas, por que você voltou? Ele sorriu. Vim parabenizar nossa aluna com a maior pontuação.
Depois de me provocar um pouco, ele foi direto ao ponto. Voltei junto com a equipe de admissões. Eles descobriram que eu também me formei na Fairhaven, então me envolveram para ajudar a convencer você e o Caleb a escolherem nossa universidade. Basicamente, vocês dois podem escolher qualquer curso e bolsa. Então, interessada? Parei por um instante, tentando manter a pose. Bem, ainda não ouvi o que as outras universidades estão oferecendo. Silas deu de ombros. Tudo bem. Acho que as outras propostas também vão chegar logo. Mas já que eu me esforcei bastante nos seus estudos, pode me fazer um favor? O quê? Se você acabar escolhendo nossa universidade, pode dizer que foi porque seu veterano Silas é bonito. Ou porque eu fui seu tutor. Que tipo de exibido ele era, sinceramente? Então, além de mim e do Caleb, quem mais eles estão tentando recrutar? Silas listou 3 nomes. Nenhum deles era da nossa escola. Então acrescentei. Você devia conferir como a Olivia foi. Ela é namorada do Caleb e também tem notas muito boas. Silas ergueu uma sobrancelha e casualmente pegou o celular para digitar algo. Tá vendo? Um pouco de habilidade social faz toda a diferença. Logo, minha casa ficou cheia de representantes das universidades. Silas ficou de lado, claramente se divertindo, sem fazer muito esforço para me recrutar. Ele parecia menos empenhado do que algumas das próprias recrutadoras. Escolher uma universidade exigia reflexão cuidadosa. Depois de pensar muito, acabei indo para a mesma universidade que Silas, de novo. Mais tarde, ouvi dizer que Caleb e Olivia também escolheram a mesma universidade. Silas comentou que Olivia realmente tinha alcançado a nota mínima necessária, embora as opções de curso dela fossem mais limitadas. E quanto ao Caleb? A condição dele era simples. Ele queria acompanhar a namorada para que ela pudesse entrar em um curso de que realmente gostasse. Caleb acabou se tornando o exemplo perfeito de romance escolar. Ele mesmo entrou em uma universidade de elite e ainda puxou a namorada junto. Claro, Olivia também tinha trabalhado duro sozinha. Os dois eram adoráveis. Muito fofos. E eu? Ficar entre os melhores do país? Sim, isso também foi muito bom. Só quando cheguei à faculdade percebi o quão brutais as coisas podiam ser. Muitos alunos ali eram excepcionais. O mundo dos superdotados realmente era implacável. O que significava que eu precisava descobrir como continuar me destacando em um ambiente assim. Um dia, durante um raro momento livre, Silas me chamou para comer alguma coisa na cafeteria da universidade. Por que você está tão exausta? Está doente? Crise existencial conta? Respondi casualmente. Ele pensou por um instante antes de dizer. Depende. Falei baixinho. Eu não consigo mais estudar mais do que todo mundo aqui. Silas ergueu uma sobrancelha. Ah, velhos hábitos custam a morrer. Lancei um olhar mortal para ele. Estelle, você está na faculdade agora. A vida não gira mais só em torno de notas. Pense no tipo de vida que você realmente quer ter, depois construa o caminho de trás para frente. Antes que eu percebesse, o romance apareceu primeiro. Namorar parecia trabalhoso demais, então deixei isso de lado. Eu não queria que atrapalhasse meu estilo de vida. A vida universitária era corrida. Aulas, projetos em grupo, certificações, clubes, competições. Já não se tratava mais de lutar sozinha. Trabalho em equipe importava. E se eu quisesse manter minha imagem naturalmente impecável, não tinha escolha além de continuar trabalhando duro. Durante uma pausa nas aulas, Silas e eu planejamos voltar para casa juntos. No trem, sentamos lado a lado. Eu fiquei perto da janela. Em algum momento, minhas pálpebras ficaram pesadas. Então fechei os olhos por um instante. Quando despertei, estava apoiada no ombro dele. Acordou? O que você estava fazendo ontem à noite? Assaltando um banco? Ele provocou. Sentei imediatamente, ereta. Fiquei acordada até tarde jogando com meus colegas de quarto. Silas soltou uma risada incrédula. Então fui eu quem te ensinou esse jogo, e agora você nem entra na fila comigo? Está carregando seus colegas de quarto em vez disso? Senti um pouco de culpa. Jogar com você não é satisfatório. Porque eles ficam dizendo, Estelle, você é uma lenda? Antes que eu pudesse responder, ele acrescentou. Se você gosta tanto de ouvir elogios, eu também posso dizer algumas coisas. Você está tão desesperado assim por companheiros de equipe? Sim. Ele respondeu com tanta firmeza que eu realmente me senti um pouco mal. Então acrescentou. Meus colegas de quarto são horríveis. Eles são um peso morto. Será que ele nunca tinha apanhado dos colegas de quarto? O primeiro ano da faculdade passou num piscar de olhos, mas minha vaidade ainda me levou ao topo do ranking geral. Ganhei prêmios em competições. Consegui todas as certificações possíveis. No segundo ano, minhas colegas de quarto já tinham começado a namorar. Elas diziam que a vida era longa e que, mesmo que certas coisas não fossem essenciais, ainda valiam a pena ser vividas. Então, por curiosidade, perguntei. Como você sabe se alguém é beijável? 3 alunas exemplares ficaram em silêncio. Depois de um tempo, finalmente responderam. Quando você conhecer essa pessoa, vai saber. Isso não ajudou em nada. Naquele ano, na véspera de Ano Novo, Silas me levou novamente ao telhado para soltar fogos de artifício. As faíscas brilhantes iluminavam o rosto dele. As sobrancelhas marcadas, o nariz reto. E então, os lábios. Ele tinha um arco do cupido bem definido, e o lábio inferior era um pouco mais cheio, um pouco mais macio. Eles pareciam realmente beijáveis. Posso te beijar? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. O quê? Ele claramente ficou atônito. A estrelinha na mão dele continuava queimando. Aproximei-me devagar, mantendo os olhos fixos nos lábios dele. Quero te beijar.
Silas recuou instintivamente. Continuei avançando, diminuindo a distância até as costas dele baterem na parede e ele não ter mais para onde ir. Ele não me afastou. O que significava sim. Fiquei na ponta dos pés e rocei meus lábios nos dele, apenas de leve, suave. Baixei o olhar. Meus lábios se moveram um pouco. Não senti muita coisa. Então me inclinei de novo e o beijei mais uma vez. Pensando nos dramas que assisti, pressionei levemente os lábios dele de novo e até deixei minha língua roçar de leve na superfície. Silas finalmente reagiu. Stelle, o que exatamente você está fazendo? Me assediando? Você não disse não. Inclinei-me para a frente outra vez, mas ele me segurou. Silas abaixou o olhar, estudando meu rosto por um longo momento antes de finalmente falar. Você ainda quer me beijar? Depois de uma pausa, assenti. Ainda parecia que eu não tinha entendido completamente o que estava fazendo. Silas disse. Então confessa primeiro. Quero te beijar. Ele franziu a testa. Não é isso. Olhei para ele. Nossos olhos se encontraram. Meus lábios se moveram levemente. Eu gosto de você? Quem? Silas. Quem gosta do Silas? Eu conseguia sentir a mão dele deslizando pela minha cintura através do grosso casaco de inverno. Eu gosto do Silas. No momento em que falei aquilo, ele abaixou a cabeça e me beijou. Então era assim que beijar alguém parecia. Você roubou meu primeiro beijo, então agora precisa assumir a responsabilidade, disse Silas. Você sabe como isso funciona, né? Pessoas que se beijam namoram. Considere sua confissão aceita. Ah. Quando você começou a gostar de mim? Ele perguntou aproximando-se de novo, como se estivesse ainda mais impaciente do que eu. Quando foi? Talvez tenha sido quando percebi que, como todo mundo, eu sempre usava uma persona. Mas, na frente do Silas, eu podia simplesmente ser eu mesma. E ele podia simplesmente ser ele mesmo. Fim, que Deus te abençoe.